Vocês, aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Vocês sabem que eu faço sempre muitas lives durante a semana, trazendo convidados com informações diferentes. Cada convidado tem um assunto, um conteúdo, uma pauta. E eu tenho feito sempre às quartas-feiras sobre um assunto que eu acho que interessa para muitas pessoas que querem conhecer os Estados Unidos ou que conhecem já os Estados Unidos e que querem também saber alguma curiosidade a respeito do país. Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma informação que eu acho interessante para as pessoas conhecerem um pouco do estado do Tennessee. Vocês sabem que eu moro na cidade de Atlanta, que a capital é Atlanta, o estado é a Geórgia, mas nós estamos assim muito próximo de outros estados. Geograficamente, a Geórgia, o estado da Geórgia, está localizado na parte sul do estado, mas a gente tem proximidade com vários estados, North Carolina, South Carolina, o Tennessee, que está um pouquinho acima, que para o pessoal que mora no Tennessee, consideram o sul a parte da Geórgia. Nós estamos também próximos da Flórida, estamos perto do estado do Alabama, então é mais para dar uma informação para vocês de lugares que vocês podem conhecer, vindo aqui para Atlanta, vindo para o estado da Geórgia, tem facilidade de conhecer alguns lugares. E dentro dos Estados Unidos, o Tennessee é um lugar que eu visito muito, eu conheço muitas cidades, então eu considerei que seria importante eu falar aqui para vocês. Hoje eu vou falar de 3 importantes cidades no estado do Tennessee, que passando aqui algumas informações do que vocês podem conhecer. Então, o estado do Tennessee, ele se limita ao norte com o estado de Kentucky e a Virgínia. Se vocês olharem no mapa, geograficamente, vocês vão identificar esses estados que estão mais para o norte. A leste, a gente tem Carolina do Norte, ao sul, a Geórgia, que é onde eu estou, Alabama e o Mississippi. Fica tudo muito próximo. A economia do estado do Tennessee é baseada principalmente no setor de serviços. Por quê? Porque existe muito turismo no estado do Tennessee, existem muitas cidades turísticas, mas também tem a indústria de manufatura e agropecuária. A parte agropecuária também, que é muito importante para o sul do país. Então, o que eu acho mais interessante no estado do Tennessee é que existem os maiores grupos étnicos, presentes dentro do estado. Então, a gente encontra, por exemplo, uma boa parte de afro-americanos, encontra também muitas pessoas de outros países, como os irlandeses, os ingleses e até alemães. Então, existe uma grande miscigenação dentro do estado, em várias cidades que são importantes turisticamente. Então, eu acho que é uma das coisas que ser tão especial por isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu escolhi hoje 3 cidades que eu considero assim interessante a gente começar a falar sobre o turismo dentro do estado do Tennessee. A primeira é a cidade de Memphis, que eu já conheço, já fui várias vezes. A cidade de Memphis, ela fica localizada, se a gente for falar um pouquinho de período assim de viagem, nós estamos 6 horas aqui do estado da Geórgia. Então, se você está aqui em Atlanta, está em alguma cidade do estado da Geórgia, você pode viajar de carro até Memphis e conhecer, porque eu acho que vale a pena também. É a segunda cidade mais populosa
do estado do Tennessee, mas a cidade se destaca também pelo seu âmbito cultural. A cidade de Memphis também ficou famosa por ser, vamos considerar, a cidade do Elvis Presley. Apesar de que Elvis Presley nasceu em Tupelo, no estado do Mississippi. Mas ele foi morar em Memphis ainda muito jovem, quando estava iniciando a carreira. Então existe um ponto assim muito interessante para se visitar turisticamente em Memphis, que é a mansão Graceland, que é um patrimônio da família Presley e que hoje transformada em museu. Eu já tive a oportunidade de conhecer e eu acho que vale a pena, até mesmo para você conhecer um pouco da história, de como era a vida, o cotidiano do rei do rock and roll. Então, continua sendo ainda, né, a mansão um dos pontos de maior interesse, mais visitados do estado, atraindo cerca de 600 mil pessoas por ano. Então, Elvis Presley, que era considerado o King of Rock and Roll, ele nasceu na cidade de Tupelo, no Mississippi, mas ele viveu toda uma vida e morreu na mesma cidade, em Memphis, no Tennessee. Além da casa, né, da mansão da família, você também tem a oportunidade de conhecer vários museus com relação ao Elvis Presley. Então, toda a história, existe assim muito turismo dentro da cidade do Tennessee. Falando um pouquinho também da cidade de Memphis, tem uma culinária assim fabulosa, porque o Tennessee é conhecido também pela sua culinária, por uma forma mais típica de culinária. Então, assim, é um dos pontos mais interessantes também para você conhecer no estado do Tennessee, é ter a oportunidade de ir nos restaurantes e conhecer o estilo de comida do estado do Tennessee, que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar de Nashville. Então, Memphis, para mim, é uma das cidades mais interessantes turisticamente para quem deseja conhecer o estado do Tennessee. E nós estamos aqui de Atlanta 6 horas de carro aproximadamente. Mas se você tiver a oportunidade de ir usar serviço aéreo, de avião, é menos tempo. Mas quem gosta de viajar de carro, como eu, adoro fazer viagem de carro, dá aproximadamente 6 horas. É uma cidade que tem uma rede hoteleira muito grande, muitos restaurantes, muitas agências de turismo, então não é difícil fazer turismo na cidade de Memphis. Não é só sobre Elvis Presley, mas é o ponto principal da cidade, tá bom? Bom, eu estive recentemente na cidade de Knoxville, que é também uma cidade maravilhosa. Foi a primeira vez que eu fui. Eu fiquei realmente super encantada. Knoxville fica aproximadamente 3 horas da cidade de Atlanta. Nós viajamos mais ou menos 3 horas de carro. É uma cidade que tem muita natureza, muita aventura e tem muita arte. Para você que gosta de arte, gosta de galeria, museus, bazars, gosta de toda essa parte cultural, muitos restaurantes, então vale a pena conhecer Knoxville, no Tennessee. Além de que a cidade está localizada no sopé das montanhas de Smoky Mountains, então tem assim muita coisa para conhecer, de certa forma natural, muito, tem um mix de muitas coisas. Você vai para o lado cultural, você vai para o lado de natureza, então tem as duas coisas ali muito juntas. E a cidade é uma cidade linda, super planejada, bem arborizada, com muitos parques, com muita área verde. Para quem gosta de natureza e cultura, eu recomendo Knoxville, no Tennessee. Ao mesmo tempo que é uma cidade super charmosa, é uma cidade com infinitas opções de aventuras ao ar livre, histórica, cenas artísticas, porque muitos filmes se passaram também
na cidade de Knoxville, e muito cultural, com muitos cinemas, avenidas inteiras, assim, completa de cinema, teatro, bares que são altamente culturais, que não só são bares, mas também tem galerias acopladas ao prédio. E a cidade é considerada uma cidade de criação. É uma cidade onde a arte impera, como é conhecida. Knoxville irá te surpreender do urbano ao natural. Eu fiquei encantada e quero voltar para conhecer outras coisas na cidade de Knoxville. Então essa é a segunda cidade que eu estou me referindo ao estado do Tennessee. Agora nós vamos para a queridinha de todos que gostam do Tennessee, Nashville. Eu amo ir para Nashville. Eu gosto muito, eu já fui várias vezes, eu já divulguei muito aqui no meu perfil as muitas viagens que eu já fiz para Nashville. Cada vez que eu vou, eu descubro mais coisas, eu fico mais encantada. Nashville fica aproximadamente 4 horas de carro, é um pouquinho mais distante do que Knoxville, mas oferece mais de 120 estabelecimentos, onde você pode ouvir jazz, música country, bluegrass, rock, pop ou música clássica. É a capital do estado do Tennessee e também a cidade mais populosa do estado norte-americano do Tennessee. É uma cidade da música, é uma cidade da música country, também conhecida como um importante centro da indústria discográfica. Então, vale a pena conhecer Nashville. Além de todos os pontos turísticos de Nashville, você tem também a possibilidade de conhecer muito da culinária. Nashville tem um prato super típico, super famoso. Parece simples, mas é muito saboroso e faz parte de toda a história da cidade de Nashville. É o frango picante com a salada de batatas. Você vai encontrar esse prato em quase todos os restaurantes que você visitar. Sem falar nos drinks maravilhosos, cerveja gelada e lugares assim, muitos lugares para você fazer o seu happy hour, jantar e assistir música ao vivo. Porque quase todos os restaurantes da rua principal, que chama Broadway, tem restaurantes com música ao vivo. Alguns restaurantes com 3 pisos, que você tem possibilidade de conhecer 3 estilos musicais diferentes. Então é muito interessante você assistir essas bandas de música. Então hoje Nashville é super famoso pela sua rica história da música, por ter compositores que vêm a Nashville para conhecer a cultura musical. Então vale a pena também conhecer. Então eu acho que, para falar um pouco do estado do Tennessee, eu tinha que realmente citar essas 3 cidades que são consideradas mais importantes: Memphis, Knoxville e também Nashville. Então na próxima semana eu falo de outras cidades também bastante turísticas. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Uma boa noite para vocês. E se estiverem viajando pelos Estados Unidos, não deixem de visitar o estado do Tennessee. Tem muitas possibilidades turísticas, culturais, e Nashville é a cidade do country. Então vale a pena conhecer.